No exato momento em que recebi o chamado, algo dentro de mim mudou. A pequena cidade de São Silvano sempre foi sinônimo de tranquilidade, um lugar onde as portas raramente eram trancadas, e o maior alarde vinha de fofocas no mercado. O pedido de socorro foi curto, entrecortado por ruídos que dificultavam a compreensão, mas era claro que algo grave havia ocorrido. A voz do outro lado da linha, mesmo brevemente, exalava terror puro. Dirigi até o endereço com as luzes de alerta ligadas, o coração disparado e a mente tentando racionalizar o inexplicável. Era um final de tarde, o sol lentamente desaparecendo no horizonte, tingindo o céu com um vermelho que parecia pressagiar o horror à frente. Quando cheguei, a casa parecia inofensiva, um chalé simples, com tinta descascada e janelas envelhecidas. Nada fora do comum, ao menos à primeira vista. Desci do carro e me aproximei com cautela. Não havia movimento, nem um som. Bati na porta com firmeza, anunciando-me como policial, mas tudo permaneceu em um silêncio quase sepulcral. Caminhei pelos arredores da casa, buscando qualquer sinal de atividade, mas não encontrei nada além de grama alta e arbustos desordenados. Era como se o lugar estivesse esquecido pelo tempo. Quando voltei para a porta da frente, uma sensação estranha me acometeu, como se algo ou alguém estivesse me observando. Foi então que notei a casinha de cachorro no canto do quintal. Pequena, de madeira velha, com o telhado desbotado pela chuva e pelo sol. Havia algo errado ali. Uma poça de sangue escuro e espesso se espalhava pelo chão, escorrendo lentamente até formar um rastro fino que desaparecia na terra. Dentro da casinha, o corpo inerte de um cachorro, de olhos abertos, como se tivesse sido surpreendido pela própria morte. Meu estômago revirou, e o ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado. Aquele pequeno cenário já era suficiente para abalar qualquer pessoa. Com a mão firme no coldre, decidi que era hora de entrar. A porta da frente não estava trancada. Assim que a empurrei, ela rangeu como se não tivesse sido aberta há anos. O interior da casa estava mergulhado em penumbra, com apenas os últimos raios de sol atravessando as janelas empoeiradas. A atmosfera era sufocante, um misto de cheiro de mofo e algo que eu não conseguia identificar de imediato, mas que me causava náuseas. Cada passo que eu dava ecoava pelo ambiente. O piso de madeira rangia, como se a casa estivesse reagindo à minha presença. As paredes estavam repletas de marcas, arranhões profundos, manchas escuras e desenhos feitos à mão que pareciam infantis, mas eram perturbadores. Círculos, símbolos e figuras distorcidas formavam um mosaico de desespero e caos. O cenário era inexplicável, e minha respiração estava pesada. Eu sabia que algo muito errado havia acontecido ali. A sala principal estava vazia, mas o silêncio era interrompido por um leve gotejar vindo de algum lugar ao fundo. Segui o som, atravessando um corredor estreito e mal iluminado. As portas dos quartos estavam entreabertas, revelando flashes de desordem, camas reviradas, roupas espalhadas, e mais daqueles desenhos nas paredes. A cada passo, meu coração batia mais forte, um tambor incessante no meu peito. Quando finalmente alcancei a cozinha, vi a origem do gotejar. Uma torneira pingava sobre uma pia cheia de pratos sujos. Mas não era água. O líquido era espesso e vermelho, acumulando-se em uma bacia e transbordando lentamente para o chão. Um arrepio percorreu minha espinha. A sensação de ser observado voltou com força total, e eu sentia que não estava sozinho. Virei-me bruscamente, mas não havia nada ali. Apenas aquele silêncio insuportável, pesado como chumbo. Continuei explorando, subindo as escadas que levavam ao andar superior. Cada degrau parecia lamentar sob o meu peso, como se quisesse me avisar para voltar. O corredor lá em cima era ainda mais escuro, com apenas uma janela no fim que deixava entrar uma fresta de luz. O cheiro era pior ali, uma mistura de decomposição e algo químico. Abri a porta do primeiro quarto e quase recuei. O que vi foi uma cena que jamais poderei esquecer. No centro do quarto, uma cadeira de balanço se movia sozinha, como se empurrada por uma força invisível. No chão, um círculo desenhado com o mesmo líquido vermelho que eu havia visto na cozinha. Objetos estranhos estavam espalhados pelo círculo, ossos pequenos, velas derretidas e fotografias antigas queimadas nas bordas.
Algo sobre aquelas fotos me causou um frio intenso. Todas mostravam a mesma família, pais e duas crianças, mas os olhos de cada um deles estavam riscados, como se fossem alvos de um ódio feroz. À medida que eu olhava mais de perto, algo no ambiente pareceu mudar. O ar ficou mais gelado, e um sussurro quase inaudível começou a se formar. Palavras sem sentido, murmuradas de forma incessante, que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Meu corpo congelou, e um pânico primitivo tomou conta de mim. Tudo em mim gritava para sair dali, mas algo mais forte me fazia permanecer, como se eu precisasse entender o que estava acontecendo. Naquele momento, ouvi um estalo vindo do corredor. Algo ou alguém estava se movendo lá fora. O som de passos lentos, pesados, aproximando-se. Peguei minha lanterna e apontei para a porta, esperando encontrar algum intruso. Mas o corredor estava vazio. Então, a porta ao final dele, a do último quarto, se abriu sozinha. Uma escuridão absoluta preenchia o ambiente, como se aquele lugar engolisse qualquer luz. Com a arma em punho, avancei lentamente pelo corredor. Assim que alcancei a porta aberta, um homem saiu das sombras. Sua aparência era aterrorizante, olhos fundos, pele pálida e cabelos desgrenhados. Ele segurava uma faca ensanguentada em uma das mãos, na outra, um livro velho e sujo, com as páginas desgastadas. Antes que eu pudesse reagir, ele veio em minha direção com uma velocidade assustadora. Instintivamente, disparei contra o peito dele. O tiro ecoou pela casa, mas o homem não caiu. Ele continuou avançando, como se nada tivesse acontecido. O pânico tomou conta de mim, mas não tive tempo para pensar. Ele me atacou. Entramos em uma luta corporal feroz. Consegui desarmá-lo, após uma batalha intensa, imobilizá-lo no chão. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava as algemas em seus pulsos. Onde está a família desta casa? O que você fez com eles? Perguntei, a voz carregada de desespero. Ele começou a rir, um som rouco e perturbador. Agora eles estão em um lugar melhor, respondeu, com um sorriso macabro. Levei o homem até minha viatura e chamei reforços. A casa foi isolada, e as investigações começaram imediatamente. Procuramos por horas, mas nenhum corpo foi encontrado, apenas os rastros de sangue que pareciam não ter fim. Na delegacia, o suspeito foi colocado em uma sala de interrogatório. Algemado à mesa, ele apenas repetia as mesmas palavras, como um mantra enlouquecedor. Agora eles estão em um lugar melhor. O sorriso nunca deixava seu rosto. Apesar de todos os esforços, a família jamais foi encontrada. O suspeito foi declarado insano e enviado a uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. Mas, mesmo após seu encarceramento, o caso continua me assombrando. Algo naquela casa, naquela noite, mudou minha vida para sempre. E o sorriso daquele homem ainda me persegue nos pesadelos. O som dos pneus da viatura deslizando pelo asfalto molhado era abafado pelas luzes piscantes da cidade. O turno noturno, sempre uma mistura de tensão e monotonia, tinha seus próprios demônios. Os dois policiais à paisana, Dantas e Murilo, percorriam lentamente as ruas sujas de uma cidade que jamais dormia, mas que parecia afundar cada vez mais na escuridão da violência e do medo. Era quase 3 da manhã quando Dantas notou algo que fez seu coração acelerar. Na calçada mal iluminada, um rapaz magro, vestindo um moletom preto com o capuz cobrindo o rosto, andava descalço. As calças jeans surradas estavam molhadas pelas poças formadas pela chuva. Ele olhava para os lados constantemente, com os movimentos trêmulos de quem escondia algo ou fugia de alguém. Murilo, olha aquilo, Dantas disse, apontando discretamente. Murilo, que dirigia, diminuiu a velocidade. Os dois se entreolharam, um olhar carregado de experiência e desconfiança. Não era incomum cruzar com tipos estranhos naquela região, mas havia algo diferente naquele rapaz, algo que fazia os pelos da nuca de Dantas se arrepiarem. Quando perceberam que o rapaz também os havia notado, ele congelou por um momento. Então, sem aviso, saiu correndo. Os passos descalços ressoaram na calçada, batendo contra o silêncio quebradiço da madrugada. Ele atravessou a rua como uma sombra fugidia, desaparecendo por uma entrada estreita. Vai atrás dele, Dantas ordenou.
Murilo estacionou a viatura com um movimento brusco, e ambos desceram rapidamente. O rapaz havia entrado em um edifício decadente, o antigo Shopping Garden, fechado há anos por conta de um violento massacre que selou sua reputação sombria. As paredes externas estavam cobertas de pichações e o cheiro de mofo era perceptível mesmo do lado de fora. O local exalava decadência, como um corpo em decomposição. Ao entrarem, o cheiro de umidade e ferrugem invadiu suas narinas. A luz das lanternas cortava o breu, revelando corredores intermináveis cobertos de poeira e destroços. O som de passos ecoava ao longe. Ele estava ali. Não vamos perder esse cara, disse Murilo, com a mão firme na arma. Quando alcançaram o centro do shopping, um amplo espaço onde antes havia uma área de lazer, avistaram o rapaz. Ele estava no segundo andar, olhando para eles por entre as grades enferrujadas. O capuz ainda cobria sua cabeça, mas agora seus ombros estavam curvados como se um peso invisível o esmagasse. Vocês não deveriam estar aqui, ele gritou, sua voz misturando medo e desespero. Ignorando o aviso, os policiais seguiram em frente, subindo a escada rolante quebrada. Os degraus estavam escorregadios e enferrujados, rangendo sob seus passos. No alto, o rapaz continuava gritando: "Vão embora! Por favor, vão embora! Vocês não entendem!" De repente, um grito agudo cortou o ar. Era o rapaz. Um grito de dor tão visceral que fez os dois policiais congelarem. Então, o som veio. Algo que não era humano. Um rosnado baixo e gutural, que parecia vibrar dentro dos ossos deles. As lanternas tremiam em suas mãos enquanto seguiam o som. Ao virarem um corredor, o que viram os paralisou. A criatura era gigantesca, algo que suas mentes não conseguiam compreender. Pele escura e pulsante, coberta de uma substância viscosa que refletia a luz de suas lanternas. Dentes enormes e irregulares escapavam de uma boca que não parecia ter fim. E entre eles, o que restava de um braço humano ainda gotejava sangue. Dantas foi o primeiro a reagir, disparando sua arma. O som dos tiros ecoou pelo shopping vazio, mas as balas pareciam não surtir efeito, como se fossem engolidas pela criatura. Ela soltou um rugido ensurdecedor, e então veio o pior, uma voz, não audível, mas dentro de suas mentes. "Vocês não deveriam ter entrado", a voz disse, fria e ameaçadora. "Agora vou devorá-los." Os dois correram. Corriam como nunca haviam corrido antes, mas o som dos tentáculos da criatura perseguindo-os era inescapável. Um deles agarrou Murilo, puxando-o para trás como uma criança arrasta um brinquedo quebrado. O grito de Murilo foi interrompido abruptamente quando ele desapareceu dentro da bocarra. Dantas conseguiu sair do shopping, ofegante, suado, com o coração disparado. Ele entrou na viatura e tentou dar a partida, mas algo se moveu ao seu lado. Um tentáculo atravessou a janela, quebrando o vidro e se enrolando em seu pescoço. Seus gritos ecoaram na noite antes de serem sufocados pelo silêncio mortal do shopping abandonado. Para mais relatos assustadores como esses, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!